versículo 1 até o versículo 4. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 até o 4. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, fala conosco, na verdade continua falando. Muito obrigado por cada irmão que veio aqui na frente, que se deixou ser usado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me amassa aqui nessa noite, que eu diminua aqui, Senhor, que tu cresças para a honra e glória do teu nome, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema desse mês é a voz de Deus, algo que estamos sendo ministrados esse mês, e fiquei muito feliz na semana passada. Não abriram, foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez, né, amor? Em 1 ano e meio que eu comecei um tema e não preguei pela primeira vez, né? Eu não abri o tema, né? Foi o primeiro mês. Né? Semana passada o Léo pregou, ele abriu o tema do mês. Geralmente eu abro o tema, né? E passo para alguém, para as pessoas ministrarem. E esse mês foi diferente. Esse mês, o primeiro domingo do mês, abrindo o tema, quem pregou foi o Léo. E pregou maravilhoso. Quem esteve aqui na semana passada? Né? Sensacional, né? Léo, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero pregar igual a você, irmão. Muito boa a palavra semana passada. Dentre tantas coisas que o Léo falou semana passada, eu destacaria Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o versículo talvez mais venerado pelos judeus, né? Talvez mais sagrado pelos judeus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o teu único Senhor. E é interessante, eu amo o Antigo Testamento. Eu tenho uma paixão particular pelo Antigo Testamento, amo. E o Pentateuco são livros bem particulares, porque eles mostram uma pedagogia, né? um modo de Deus educar, né? A pedagogia de Deus. Se eu pudesse sintetizar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eu colocaria o nome deles de a pedagogia de Deus, né? O modo que Deus tem de educar. E Deuteronômio é um livro muito interessante, porque Deuteronômio ele foi escrito um mês antes do povo entrar na Terra Prometida. Não sei se você já entendeu essa logística, né? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 19 que no terceiro mês da saída do povo de Deus do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai. Êxodo 19, tá? A gente consegue entender esse trajeto. Êxodo 19, eles chegam no Monte Sinai no terceiro mês, quer dizer, 3 meses de caminhada, chegaram no Monte Sinai. E no Monte Sinai, eles ficaram lá parados 10 meses, tá? Que dura todo o finalzinho do livro de Êxodo, do 19 até o 33, eles ficam no Monte Sinai parados
durante todo o livro de Levítico. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, né, no Pentateuco. Eles ficam no Monte Sinai parados em todo o livro de Levítico. Eles só dão um passo à frente em Números. E aí em Números 1 vai dizer, no segundo ano, no segundo mês, né, a gente começa a ver uma logística do povo, né? Aí eles começam a andar. E aí quando você vê em Deuteronômio, né, o primeiro capítulo de Deuteronômio, capítulo 1, vai dizer, e no 40º ano, no primeiro mês. Aí tu vê, caraca, mano. Quer dizer, o livro de Números passaram-se 39 anos, irmão. Alguém já prestou atenção nisso? Quem nunca prestou atenção nisso? Levanta a mão. Irmão, está na Bíblia, filho. Está na Bíblia. O livro de Números, a duração dele é 39 anos de caminhada, irmão. 39 anos de caminhada. E é um livro de Números meu irmão, o livro de Números é o livro dos assassinatos, né? O livro dos homicídios na Bíblia. Você vai em Números e morreu 25 mil. E a terra tragou 30 e poucos mil. E morreram não sei quantos na revolta de Datã e Abirão. Quem já leu Números aqui? Irmão, leia em casa. É o livro dos assassinatos. Muita gente morreu. Muita gente morreu por quê? Desobediência. Simples assim. Simples assim. E aí uma nova geração se levantou, que foram os filhos deles. Meu irmão, daquele povo que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb. O restante que entrou na terra prometida foram os filhos deles, que nasceram no decorrer do deserto. Quem entende isso? Beleza? Todos os pais morreram em Números. Se você for ler em casa com calma, sem pressa, porque a gente não deve ler a Bíblia como a gente lê um artigo na internet. A gente não deve ler a Bíblia quando a gente lê um livro normal, não. Bíblia, você tem que meditar, né? Vocês lembram que Deus falou para Josué? Josué, medita, não é ler não, é meditar. Ler, você pode ler com pressa, meditar você tem que parar, você tem que dedicar tempo. Então se você em casa for ler o livro de Números, você vai ver quanta gente morreu em Números. E aí em Deuteronômio, né, que é o livro, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição das leis, tá? Por que Deus inspira Moisés a escrever o Deuteronômio? Rafael, pergunta muito fácil essa. A resposta é porque a maioria das primeiras pessoas que ouviram lá os 10 mandamentos morreram. E aí os filhos deles que estavam vivos. E eram os filhos deles que iriam entrar na terra prometida. E os filhos deles não ouviram a primeira versão da lei. Não ouviram os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés aonde? Êxodo 20. Beleza, gente? Está todo mundo entendendo? E aí Deus vai e inspira Moisés. Moisés, é melhor repetir, né? É melhor ensinar de novo. Aí Deus vai e inspira Moisés. E Moisés escreve Deuteronômio quase na porta, né, irmão? Canaã estava ali. Calma aí, gente, para. Toma aqui, de novo leis aqui, né? Quase na porta de Canaã, Deus inspira Moisés para escrever o livro de Deuteronômio. E Deuteronômio 6:4, Deus fala isso com Moisés, né? Moisés, fala com o povo, ouve Israel. E a palavra ouvir no original hebraico é a palavra shema, ou shema, dependendo da tradução. E ouvir, para um judeu, ele tem o mesmo sentido da palavra obedecer. Então, no dicionário judeu não existe a palavra obedecer e ouvir separado. Ouvir e obedecer é a mesma palavra. Isso é muito interessante. Beleza, gente? Para um judeu, ouvir e obedecer é a mesma coisa. Tá? E aí, dentre tantas coisas que o Léo falou semana passada, eu pensaria essa palavra, né? Que é muito tremendo. E aí, vamos lá. Já que o tema, né, é a voz de Deus, vamos construir aqui um raciocínio. Deus fala, irmãos? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta muito difícil, né? Deus fala? Fala, gente. Deus fala, Claudinho. Deus fala, André. Deus fala. Como Deus fala? Como é a voz de Deus? É voz de mulher? É voz de homem? Como é a voz de Deus, irmão? Eu escuto Deus no meu ouvido natural, eu escuto Deus no meu coração, e aí? Vamos construir aqui um raciocínio. Deus fala? Fala.
Como é a voz de Deus? Voz de homem ou voz de mulher? E aí? Dá uma travada, né? Se você for mulher, a voz de Deus vai ser a voz feminina, ela vai falar no teu interior. Beleza, gente? Tá difícil aí de entender? Me ajuda, gente. Estou tendo um retorno aí, aumenta o retorno aí. Vamos lá. Como é essa voz? A voz de homem, a voz de mulher? Não, ele fala aqui no meu interior. Deus está fora ou Deus está dentro, gente? Hã? Deus está fora de mim ou dentro de mim? O que nós somos? Templo do Espírito. Se eu sou templo, ele mora dentro de mim. Então quando ele fala no meu interior. Essa história, eu ouvi Deus, meu irmão, Deus não está fora, Deus está dentro. Então a gente ouve Deus aqui dentro, no testemunho interior, na nossa convicção interior. E é interessante que, entendendo isso, que Deus fala, e Deus ele fala aqui dentro de nós, só que Deus ele não se limita a falar aqui dentro, né? Existem infinitas formas e infinitas maneiras de Deus falar. Qual é a principal delas? A principal delas é a palavra. A principal fonte profética é a palavra. Quer ouvir Deus? Abre a Bíblia. Quer se relacionar com Deus? Abra a Bíblia. É a principal fonte profética. Rafael, só tem a Bíblia? Claro que não. Irmão, Salmo 19. Quem já leu o Salmo 19? Salmo 19, verso 1. Vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem e sem fala. Isso é interessante, né? Essa semana eu estava em casa, a minha esposa me mostrou uma foto de uma paisagem lá na Noruega, não foi, amor? Meu irmão, era uma montanha imensa, uma montanha muito grande. E da montanha, da rocha, jorrava uma cachoeira, irmão. Cara, amor, procura essa imagem. Depois vamos tentar jogar no grupo da juventude para todos verem. Irmão, uma imagem linda, uma paisagem lá na Noruega. Cara, olha, acho que eu quero um dia na Noruega para conhecer esse lugar. Irmão, lindo, lindo. Você olha assim, irmão. Cara, quem criou aquilo ali? Foi o homem que criou, com toda a sua inteligência? Quem criou? Foi o maior arquiteto, o maior engenheiro do mundo que criou, que fez aquela cachoeira sair do meio da rocha, uma montanha imensa. Irmão, a natureza fala. A natureza demonstra que existe alguém que a criou. Isso é muito interessante, irmãos. Né? Uma pessoa que está lá, no país mais remoto agora, lá na Antártida, se ela olhar para o céu, meu irmão, Deus pode falar com ela? Claro que pode. Se ela for um pouquinho só inteligente, ela vai olhar, caramba, quem criou, quem organizou isso tudo? Não, existe alguém maior. E aí Deus fala através da natureza para uma pessoa que ainda não ouviu a palavra ainda, como nós a temos. Vocês entendem isso, gente? Eu estou fazendo uma viagem meio louca, né? Mas é só para a gente entender as formas que Deus tem para falar, as formas que Ele tem de se relacionar com a gente. Então vamos lá, que eu tenho um pouco tempo hoje. 1 Samuel capítulo 3, ele já começa com uma frase que já dá nó na minha cabeça. Eu não sei na tua, você que é um amante da Bíblia, tem os seminaristas aqui presentes hoje, né? Então tem que tomar cuidado com as minhas palavras, senão vou ser corrigido por alguns seminaristas, né? Então, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que me travam o meu raciocínio. A primeira frase já me trava. Olha o que diz, irmãos. 1 Samuel 3, verso 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante quem? Já deu um nó na minha cabeça. Já deu um nó na minha cabeça. Porque a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli não era o melhor líder para Samuel. Cadê o Ricardo? Ricardo, Eli não era o melhor líder para Samuel. Ele poderia entrar com uma ação judicial lá no céu. Senhor, calma aí, eu quero outro líder.
Você está entendendo, Ricardo? Eu quero outro líder. Eli é o sacerdote? Eu vou ter que servir, ele é o meu líder? Não, eu vou entrar com uma petição aqui. Não, eu quero outro líder. Irmão, Eli era frouxo. Ah, Senhor. Está entendendo isso? Ele era frouxo. Eli não. Alá, sarabácia, abaixou. O padrão FIFA de qualidade de Eli era muito baixo. Ele não seria aprovado no padrão FIFA. Eli não tinha compromisso com a qualidade do culto, porque a Bíblia diz que os filhos dele se deitavam com mulheres dentro da igreja. Os filhos de Eli se deitavam com mulheres na porta da igreja. Os filhos de Eli pegavam a carne que os homens naquela época ofereciam ao Senhor, e a carne teria que ser cozida. A Bíblia diz que os filhos de Eli não cozinhavam a carne primeiro. Eles pegavam a carne crua. Não, eu quero carne crua. Meu irmão, eu vejo a instituição do açougue. Eu vejo os filhos de Eli criando o açougue. Está entendendo, Ricardo? Não quero carne cozida, não quero carne crua. E os homens, não, assa primeiro a gordura de hoje, depois você toma para o quanto desejar a tua alma. Não quero carne cozida, não, quero carne crua. Carne crua para quê? Carne crua para vender. Ele era frouxo. Ele via os seus filhos, irmãos, pecando, adulterando, se prostituindo no templo, e deixava os seus filhos ministrando. Eita, meu irmão, quando eu te cobrar, quando o pastor te cobrar, dê glória a Deus pela cobrança. Eita, aleluia. Meu irmão, ela abaixou. Se eu pegar pesado com você em alguma hora, meu irmão, me perdoa, mas dá glória a Deus, meu irmão. Porque enquanto eu estiver pegando pesado com você, quer dizer que eu estou zelando pelo nível de qualidade. Aleluia. Meu irmão, quando o teu líder parar de te cobrar, acenda a luz vermelha. Se você parar de ser cobrado, você precisa acender a luz vermelha rápido. SOS rápido. Se você não está sendo cobrado, eita Deus, que isso? O padrão de qualidade da tua vida vai cair muito, irmão. Ele não zelava pelo padrão de qualidade, pelo padrão de santidade no templo. Ele deixava os seus filhos pecar. Tá pecando, né? Ai, tá tranquilo, é meu filho. Ai, tá adulterando, né? Ai, é meu filho, continua ministrando, lindo. Ofni. Finéias, lindo. Continua pecando aí. Ele era um frouxo. Deixava os seus filhos pecando, deixando, vendo os seus filhos indo ladeira abaixo na santidade, e ele não fez nada. E a Bíblia diz, aleluia, que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli não era o melhor líder para Samuel. Eu já falei uma vez aqui com os líderes, né? Uma vez eu falei, cara, eu não sou o melhor líder para vocês. Tem líderes que são formados, cara, Gui, formado, Ricardo, formado, Rafaela, formado. Já falei, cara, não sou o melhor líder. Cara, eu não consegui entrar na faculdade até hoje, irmão. Já tentei 3 vezes, não consegui. Não consegui. Deus não deixou ainda. Deus não deixou. Irmão, Eli não era o melhor líder para Samuel, não era. Samuel poderia entrar com uma petição, Senhor, eu quero um outro líder. Ele não. A Bíblia diz que Samuel, mesmo assim, mesmo com todas as imperfeições do seu líder, mesmo com todas as limitações de Eli, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Irmão, essa frase aqui poderia acabar a mensagem agora, irmão. Você não tem noção. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Isso é interessante, né? Submissão, obediência, renúncia. Sabe,
um olhar menos crítico, né? Se Samuel fosse um pouquinho crítico, aí não, quero outro líder. Não, Samuel não, eu vou servir. Ele está todo errado, mas eu vou servir, porque existe um peso sobre a vida dele. Eita, irmão, ele mesmo errado, ele mesmo sendo conivente com o pecado dos filhos dele, ele mesmo... A Bíblia diz que ele tem um mau discernimento com Ana, né? Quem lembra dessa passagem? Ana chega no templo orando, amargurada. Olha que sofrimento, Ana. Chegou no templo chorando. Ana chegou no templo arrasada. Ana chegou no templo mal. Ana chegou no templo, ela não conseguia nem falar, irmão. Ela só... Os lábios dela só se mexiam. E aí quando ele vê Ana, essa mulher está embriagada. Aí ela, não, meu senhor, não estou embriagada não, calma aí. Estou embriagada não, eu estou chorando da amargura que tem aqui na minha alma. Ana começa a contar a história para ele. Aí ele, quando pega a história, ele libera uma palavra. Então vai e o Deus de Israel conceda a petição que ele fizer. Quem já leu isso, irmão? Ele todo errado, discerniu mal Ana, mas liberou a bênção para ela. Vai ver depois desse versículo. É forte demais, né? O cara todo errado, mas ainda tinha bênção ainda para liberar. E Deus zela pela bênção, irmão. Isso é muito forte. Irmão, o próprio Deus que institui a autoridade é o Deus que respeita essa autoridade. Irmão, isso é muito notável. A gente consegue notar isso lá em Números 13, né? Quem lembra de Números 13? Quem é bom de Bíblia? Números 13. Quem lembra? Ninguém lembra, né? 13 não, é 12. Errei. Agora sim, agora lembrou, né? É Números 12. Números 12, a Bíblia diz que Arão e Miriam, lembraram, né? Lembraram nada. A Bíblia diz que Arão e Miriam, eles se levantam contra Moisés. Calma aí, Deus não fala só com Moisés, não. Não, Deus não fala. Deus fala com a gente também. Arão, você é sacerdote, Arão, né? Deus fala com a gente também. Miriam, você é profetisa, você é a mulher do reteté. Não, Deus fala com você. Deus fala com a gente, né? Diz que Deus aparece. Vem cá, sai vocês três da tenda. Sai os três da tenda. Miriam, Arão e Moisés. Eu também, Senhor? Você também, Moisés. Sai. Aí Deus vai, né? Do lado de fora da tenda, vem cá. Havendo entre vós profetas, eita. Havendo entre vós profetas, eu a ele falarei, ou em visões, eu falo com ele. Agora com Moisés não. Com Moisés, eu converso com ele face a face. Eita! Com Moisés, o papo com ele é diferente. Com vocês não. Com vocês eu me revelo em visões, em sonhos eu falo com vocês. Com ele não. E a Bíblia diz que na hora veio o quê? Maldição. Veio a lepra sobre quem? Sobre Miriam e sobre Arão. Não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque ele tinha a estola sacerdotal no peito. Isso é forte, irmão. Está entendendo isso, Léo? A lepra veio sobre Miriam e sobre Arão. Sobre Arão não veio, mas ele errou também. Mas ele tinha uma autoridade e Deus respeita a autoridade. Eita, irmão. Isso é punk demais. Irmão, mesmo o teu líder errado, Deus vai cobrar dele. Pode ficar tranquilo, irmão. Mas o peso vai ser menor. Deu para entender isso? Deu para entender? Vai vir cobrança? Vai vir cobrança. Mas sobre você, que ainda não tem ainda autoridade, mano, vai vir lepra sobre você. E sobre ele não, vai vir cobrança. Lepra não. Porque Deus respeita a autoridade. O próprio Deus que institui é o Deus que respeita. Entendeu isso, Ricardo? Forte, né? Cobrança veio para os dois, Miriam e Arão. Quem ficou leproso? Só Miriam. Só Miriam. E aí, irmão, voltando para o texto, senão a gente vai fugir um pouco. Voltando para o texto, a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Repito, Eli não era o melhor líder para Samuel, mas mesmo assim Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, estando Eli... Me ajuda, irmão? Estando Eli deitado. É isso que está escrito na tua Bíblia? E Samuel não estava deitado também, não?
Vamos continuar lendo aqui? Estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver. Versículo 3. E estando também Samuel já deitado. Olha para cá, filho. Eita. Filho, entenda, 2 deitados e só um ligado. Sério? Entenda, 2 deitados e só um ligado. Eita. Então o problema não é deitar, o problema O problema não é deitar, o problema é desligar. O problema é desconectar. Quem está entendendo? Irmão, os 2 estavam deitados. A Bíblia diz que Eli estava deitado e Samuel estava lá ligado na vigília, né, Claudinho? Não estava lá ligado. Ai, Senhor, fala comigo. Não. Os 2 estavam deitados. Mas só um ligado. Só um com a sensibilidade. Eita Deus, meu Pai. Isso é muito forte, cara. Irmão, o problema não é deitar, o problema é desligar. Sabe quando você vai dormir e você desliga o pacote de dados? Quem está entendendo? Ó, como é que Deus está falando? Vira para mim e fala, acabou de falar com você, Acabou de falar com você. Apesar que tem uma maioria que dorme ainda com deixa tudo ligado, né? Zap ligado, eu sou um deles, deixa tudo ligado para alguém que quiser falar comigo de madrugada, vai me chamar, estou sempre ligado. Mas o fato é que o problema não é deitar, o problema não é dormir, o problema é desconectar. Porque quantos já viram? Alguém já viu uma pessoa que está dormindo e está andando? Os chamados sonâmbulos, alguém já ouviu? Você, vamos lá, você, né? Já acordou de madrugada, já foi lá na tua geladeira, já tomou suco dormindo. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não que você saiba, né? Irmão, eu conheço gente que levanta dormindo, anda dormindo. Anda dormindo, quer dizer, o cara tá dormindo entre aspas, mas o cara não tem vontade. A necessidade dele de beber água o faz levantar dormindo. Ele vai lá de madrugada, vai na geladeira e bebe água, bebe refrigerante. Outros comem dormindo. Vai entender. Irmão, então o problema não é deitar, o problema é desconectar. Porque estavam 2 deitados e só um ligado. A Bíblia diz que Deus falou com Samuel, versículo 4, para a gente já caminhar para fechar. Versículo 4, não, versículo 3 ainda. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca em que estava o que, irmãos? A arca. Em que estava a arca. Irmãos, dentro de nós, como a gente falou no início, nós somos templo do Espírito Santo. Dentro de nós habita o poder dos poderes. O que está aqui dentro é especial demais. Amém. Irmão, você entende que Davi, ele teria... Não existe um ciúme bom, não existe isso, mas Davi, ele teria, anseios para ter o que a gente tem hoje. Você sabia disso? A Bíblia diz que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, no Salmo 51, ele rasga o coração dele. Davi, no Salmo 51, ele fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto. E aí ele vai abrindo, ele vai rasgando o coração dele, depois do pecado dele com Betseba, ele rasga o coração no Salmo 51. Senhor, não retira de mim o teu espírito, tira tudo, Senhor, menos o teu espírito, não retira. E olha que ele não era batizado com o Espírito Santo, hein? A gente está falando de uma outra dispensação. O Espírito Santo lá no Antigo Testamento ele só visitava, beleza, gente? Beleza? Totalmente diferente de nós hoje. Meu irmão, se Davi vivesse nos nossos dias, cara, tem uma hora no Salmo 51 que ele fala assim: Senhor, tu não te agrada de sacrifício, senão eu daria. Olha, o que ele está falando? Em outras palavras, ele está falando assim: Senhor, se eu pudesse pagar, eu pagaria.
Tu não te agrada, senão eu te daria. Davi entendia que, por mais bois que ele oferecesse, por mais carneiros que ele oferecesse, por mais ovelhas que ele oferecesse, para maquiar o pecado dele, não iria perdoar o pecado como temos hoje. Quem está entendendo, gente? Davi, Senhor, se eu pudesse pagar, eu pagaria, mas não te agradaria isso. Tu não te agrada o sacrifício, mas a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, irmãos. É lindo demais, irmãos. Então, dentro de nós, irmãos, habita o Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui, no finalzinho do versículo 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A arca era o símbolo maior da presença de Deus, irmãos, no Antigo Testamento. Era o símbolo maior. E a arca estava lá no templo. E a Bíblia diz que naquele tempo as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles tempos. As visões não eram, não se levantavam profetas, não tinha uma equipe de intercessão, não tinha uma equipe de oração, não tinha isso. Não tinha um culto de busca de poder, esquece. Não tinha isso naquela época. A palavra, a revelação não era frequente. E a Bíblia diz que nesse tempo, em que existia pouca revelação, em que existia pouca leitura de Bíblia, em que existia pouca consagração, pouca santificação, até porque os sacerdotes naquele tempo faziam coisas erradas, você já conhece. Acabei de falar dos filhos de Eli. Era um tempo onde a qualidade, o nível da santidade caiu, e caiu muito em Israel. A Bíblia diz que nesse tempo Deus usa Samuel. E Deus chama Samuel, e a Bíblia diz que Samuel ele corre até Eli. Entenda, irmãos. E aí é um outro parênteses que a gente precisa abrir nessa noite, né? Samuel ele era um homem fiel a Deus sem conhecer Deus. Está entendendo, seminarista? Qual foi a experiência que Samuel teve com Deus antes de 1 Samuel 3? Alguém sabe? Qual foi a vez, ou que vez que Deus chamou Samuel antes de Samuel 3? Alguém sabe? Alguém sabe? Tem um relato? Irmão, Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel era fiel ao Senhor sem ter ouvido antes a voz de Deus. E aí isso quebra alguns paradigmas, né? Que a gente, não, eu preciso ouvir Deus para ser fiel a Ele. Quem disse? A Bíblia diz que Jó, vai ver Jó 42, Jó fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, só que Jó 1 vai dizer que Jó era um homem reto, temente, se desviava do mal, mas o quê? Reto, temente, justo e se desviava do mal, irmão. Jó tinha tantas qualidades sem conhecer Deus ainda. Sem ouvir a voz de Deus ainda. Ele era fiel. Samuel, a mesma coisa. Ainda não ouviu a voz de Deus. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca tinha escutado a voz de Deus ainda. Mas era fiel a Deus assim mesmo. Amém. Aí eu nunca tive uma experiência. Ai, Rafael, nunca fui batizado com o Espírito Santo. Irmão, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para você ser fiel a Deus, não, tá? Seja fiel a Deus para que você seja batizado com o Espírito Santo. Continue sendo fiel que Deus Ele quer de verdade. Espírito, vai lá, reveste Ele, Espírito. Às vezes a gente condiciona algumas, não, eu preciso falar em línguas para ser mais fiel. Não, eu preciso ter o dom de cura para lá fora evangelizar. Não, eu preciso saber orar para vir na consagração. Vamos quebrar alguns paradigmas, né? A Bíblia diz que Samuel, irmão, ele escuta a voz de Deus, era Deus falando com ele, só que ele vai até Eli. Por que ele vai até Eli? Era a referência de Deus que ele tinha. Quem entende, irmãos? Quem está entendendo, gente? Me ajuda para eu entender aqui. Ele escuta, era Deus ou não era falando com Samuel, gente? Era Deus falando com ele. Só que ele vai dobrar os joelhos? Não, ele vai correndo para até Eli. Eli, você me chamou? Ele, não, filho, chamei não, volta a dormir. Ele vai e volta a dormir. E aí Deus, pela segunda vez, Samuel, ele se levanta, opa, estou ouvindo. Ele vai até Eli de novo. E aí ele me chamou? Ele, eu não chamei não, filho, volta a dormir. Eu estou tentando dormir aqui, filho, você está me incomodando. Volta a dormir. Ele vai e deita pela segunda vez. E pela terceira vez,
Deus chama Samuel, Samuel, Samuel vai de novo a quem? Me ajuda, gente. Até Eli. Olha, isso prova que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, mas isso não o impediu de ser fiel a Deus. Quem entende, gente? Amém. Não conhecia Deus ainda não tinha uma experiência real com Deus, mas mesmo assim ele era fiel a Deus. Mesmo assim ele era um cara que se destacava. Ele não era conivente com os pecados de Hófni e Finéias, não era conivente, ele se destacava. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia em graça. Olha só, 1 Samuel capítulo 2, verso 26. 1 Samuel capítulo 2, verso 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os simples assim. Simples assim. As pessoas vão ver, isso é fato, irmãos. As pessoas vão ver se você é ou não usado por Deus. O tempo vai mostrar isso. Né? Ontem na consagração a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Você vai ser provado pelo fogo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele apresenta 6 materiais, né? Ele apresenta ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele apresenta 6 materiais divididos em 2 categorias, né? Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ouro, prata, pedras preciosas resistem ao fogo. Madeira, feno e palha não resistem ao fogo. São de fácil combustão. Ouro não, prata não, pedras preciosas não. Pelo contrário, eles estão refinados no fogo. Eles são aperfeiçoados no fogo. Então, meu irmão, a Bíblia diz aqui que Samuel, ele fazia-se agradável perante Deus e perante os homens, né? O pastor Manuel fala uma frase que é linda demais, né? Ele fala assim: quando você perde o crédito com Deus, quando você perde o crédito com os homens, é que você já perdeu com Deus há muito tempo. Quem lembra ele falando isso? Perdeu o crédito com os homens, você já perdeu com Deus há muito tempo, irmão. Samuel, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. E aí, meu irmão, para a gente fechar, a Bíblia diz isso, que Samuel, ele mesmo sem conhecer, ele estava com a sua sensibilidade ligada. E pela terceira vez, Deus fala com ele: Samuel, Samuel. Ele corre e vai até Eli de novo. E na terceira vez Eli, opa, já sei quem está falando com o garoto. Samuel, olha só. Aí Eli, né? Aí ele se dobra, né? Samuel, olha só, me perdoa. Eu não estou sendo um bom líder para você. Quem está falando com você é Deus, Samuel. Se ele te chamar de novo, você fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí a Bíblia diz que pela 4ª vez, né? Às vezes a gente se engana, né? Aí Deus chamou Samuel 3 vezes. Deus chamou Samuel 4 vezes. 4, tá? E aí pela 4ª vez Deus chama: Samuel, Samuel. E aí Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E aí Deus começa a declarar, Deus começa a falar para Samuel todo o juízo que ele iria aplicar sobre a vida de Eli. E aí é interessante, 1 Samuel capítulo 3, versículo 18, para a gente encerrar. 1 Samuel capítulo 3, verso 18. 1 Samuel 3, 18 diz assim: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: E disse ele quem? Eli. O próprio Eli reconheceu que era o Senhor falando através de Samuel. Sabe o que é isso, meu irmão? É o mestre se dobrando ao aluno. É o professor se dobrando. É o Senhor. É como se daquele dia em diante ele passasse o cajado que estava nele, o cajado de sacerdote, o cajado de profeta para Samuel. Foi o Senhor que falou com você. De agora em diante você é um profeta.
De agora em diante, quem ouve Deus aqui é você. Amém, irmãos? Então o problema não é estar deitado, o problema é desconectar. Porque estavam os dois deitados, só um ligado. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli não era o melhor líder para Samuel. Mesmo assim, Samuel continuou servindo Eli. Amém, gente? Até aqui o Senhor me deu. Até aqui o Senhor me falou. O que o Senhor falou com você hoje?